Central de Atendimento e Reclamação sobre Mudança de Carreira, boa noite. Meu nome é Ana, em que posso ajudar? Boa noite, eu quero fazer uma reclamação. Eu lancei meu produto no mercado e preciso aumentar minha linha, mas estou perdida, não sei o que lançar. E as fórmulas prontas que aprendi não me atendem. Queria algo diferente que combinasse com o meu primeiro produto. Não era só fazer um cosmético de uma receita de internet ou de um desses cursos baratinhos que eu comprei e começar a vender como artesanal? Quero denunciar quem espalhou essa fake news por aí. Eu não sei criar outras formulações além dessas que aprendi. Não estou sabendo sobre novos ativos, as inovações do mercado. Até vi uma notícia de um ingrediente novo aqui, mas misturei na minha formulação e desandou toda. Entrei em contato com uma terceirista, mas não sei responder as perguntas que me fizeram. Olha, minha senhora, sinto muito pelo que está passando. Sei que muita gente espalha essas ilusões por aí. Eu vou registrar aqui sua reclamação e ver o que eu posso fazer para resolver seu problema. Aguarde um minutinho na linha, por gentileza. Ok, mas tente rápido, pois já esgotei minha paciência com tudo isso que te contei. Senhora, obrigada por aguardar. Encontrei algumas opções de solução aqui no sistema. Vou te mostrar as que melhor se encaixam no seu caso. Opção 1, arrumar um marido rico. Opção 2, encontrar uma lâmpada mágica, esfregar e pedir ao gênio para voltar na época em que morava com seus pais e eles sustentavam a casa. Opção número 3, buscar empresas especializadas em soluções completas para mulheres que precisam realizar uma mudança de carreira. Qual dessas opções você acha que seria ideal nesse momento? Tô na dúvida. Fiquei na dúvida entre a 3 e a 2, porque eu tô correndo de casamento. Mas eu acho que eu vou ficar com a 3 por hora. Ok, ótima escolha. Encontrei aqui um workshop completo que vai abordar o tema de mudança de carreira no mercado de cosméticos naturais. E na aula 2 você vai poder aprender como criar cosméticos únicos e personalizados. Nossa, que maravilha! É isso mesmo que eu precisava. Você me animou com essa oportunidade. Então corre, que a Renata já está te esperando para começar a aula. Tá bom, já estou entrando aqui. Seja muito bem-vinda a essa aula 2 do nosso workshop sobre mudança de carreira através do mercado de cosméticos naturais. Eu espero que você tenha levado na brincadeira esse vídeo que a gente fez para envolver você dentro desse contexto da aula 2. E vai ser muito legal poder desenvolver e aprofundar para que você, caso você não tenha passado, você não passe por esse problema narrado nessa conversa. E se você já tiver passado por isso, que você elimine de uma vez por todas isso do seu contexto aí de vida, da sua condução, do seu trabalho, do seu processo de formular, do seu processo de criar formulações cosméticas. Para você ter liberdade, autonomia e segurança nesse processo de criação, além de trazer tudo que eu ressaltei muito na aula passada sobre arte, sobre satisfação, sobre criatividade. Então, olhar para esse processo de criação, trazendo muito desses elementos que são muito atraentes e muito sedutores e, consequentemente, impactam e muito no resultado da sua marca, da sua linha, do produto que você vai desenvolver. E falando nisso, eu quero saber quem aqui estava na aula de ontem. Eu espero que você tenha participado, tenha assistido a aula completa e que você tenha acessado também o nosso card guia com a palavra-chave que eu dei na aula anterior. O primeiro ponto que eu quero falar antes de eu começar essa aula 2 é para você não deixar de assistir a aula 1 para você dar sequência no seu aprendizado, porque, afinal de contas, esse workshop ele foi pensado como uma sequência, né, uma evolução didática para o seu crescimento. E tá demais. Vamos lá, vamos embora juntas até o final desse workshop. Estamos na aula 2 e na aula 3 você já vai poder ver a aplicação prática de todo o aprendizado com a nossa Nanobiotech Pro Aging Gel Mask. Uma máscara em gel anti-envelhecimento que forma uma película durante a noite para entregar os ativos para uma pele jovem, saudável, radiante e viçosa e que conta com as tecnologias das últimas tendências do mercado de cosméticos. E eu quero ver aí, né, afinal de contas, quem está comprometido com esse processo, né, porque, afinal de contas, né, como eu falei na aula anterior, a vida é como um funil, não é para todo mundo o sucesso, né, afinal de contas, não é todo mundo que está com toda a dedicação, né, e o comprometimento necessário. Então, o sucesso ele acontece para quem realmente está comprometido. E eu quero ver quem está realmente comprometido e dedicado com o próprio crescimento. Então, simbora juntos até o final
E eu quero saber se você está dentro dessa comigo até o final. Esse workshop é justamente para você que está precisando de um apoio, uma luz para transformar a sua carreira, mudar de rumo, adquirir um conhecimento prático e que pode ser muito transformador na sua vida. E na aula 1 eu falei sobre o sonho, sobre essa química da transformação da sua carreira, como que você pode transformar essa sua carreira em uma experiência mais prazerosa através do mercado de cosméticos naturais, com mais brilho nos olhos, com mais arte, com mais resultados. E aí eu apresentei os dados de mercado, os benchmarking, para você ver como que isso acontece na prática e já é uma realidade no mercado, né? Sem deixar de lado todo o acolhimento que nós, mulheres, precisamos. E se prepara que esse acolhimento vai continuar e eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Eu te apresentei essa oportunidade que realmente existe, né, com fatos e dados nesse mercado de cosméticos naturais. E hoje, nessa aula 2, a gente vai mergulhar na técnica. Então, eu vou te mostrar as ferramentas e técnicas indispensáveis para você formular cosméticos de alta performance sem deixar de lado os erros muito cometidos e que eu quero que você se atente, porque isso pode encurtar em muito o seu caminho. E isso é tudo que eu quero te entregar, né? Todos os nossos erros e tudo que a gente já vivenciou com os nossos clientes e com os nossos alunos, para que você possa encurtar e acelerar o seu processo. E mais, você vai ver toda a aplicação direcionada para a Nanobiotech Jelly Mask. Afinal, é uma marca nossa aqui na Cosme, né? É o aprendizado prático. Eu bato muito nessa tecla, destaquei isso na aula 1 e você vai ver isso acontecendo aqui na aula 2. E para você ter noção do quão importantes são essas ferramentas e técnicas que nós desenvolvemos aqui da Cosme, eu peguei alguns dos vários feedbacks que a gente recebe como forma de te incentivar e te mostrar o quão valioso é esse aprendizado. E como esse workshop é gratuito, eu acho que é muito importante esse destaque, porque, afinal de contas, é muito comum que a gente não valorize aquilo que é gratuito. Então, veja só, são vários, né? Eu vou passar aqui por alguns. Alunos, né, e pessoas que nos acompanham. Essa aluna fez uma adaptação de uma fórmula que nós ensinamos e já vendeu mais de 20 unidades em apenas um mês. E lembra lá daquela tabelinha que eu passei de lucro da aula anterior, né? E ela fez uma adaptação, ela mudou o óleo essencial, mudou a manteiga e ficou um espetáculo de hidratante nas palavras dela. Todos que experimentam, compram. E aí ela deu um nome para esse hidratante, que faz parte aqui também do roteiro, do card guia que eu disponibilizei para você. E ela menciona, né, que a criação dos nomes dá um outro diferencial no produto também, que é algo que eu ensino muito aqui. Olha só essa outra aluna, o resultado do shampoo que ela desenvolveu para psoríase capilar, 2 semanas de tratamento. Estou confiante, Isabela. Para quem não sabe, Isabela é a nossa farmacêutica responsável pelo suporte aqui na Cosme. E aí ela mostra a foto, olha só, tem ela aqui a primeira com as feridinhas aqui, né, perto do couro cabeludo e como que isso foi evoluindo ao longo do tratamento dela. Uma outra aluna coloca, né, que ela fez pedido para a matéria-prima para começar a colocar a mão na massa, que ela pediu em 2 fornecedores, enfim. E aí o importante é que ela coloca que a coisa está fluindo muito fácil pelo método de ensino de vocês. Logo, vamos ter algo bem disruptivo. Isso é algo que eu prezo muito aqui na Cosme, né? Para a gente pensar um pouco fora da caixa, para a gente abrir a cabeça. A cabeça não para. Fui suporte técnico comercial de algumas marcas de cosméticos e minha insatisfação com o que via me fez querer produzir os meus. E com o curso já quero produzir e comercializar. Vai ser top demais. Outra aluna, já faço várias fórmulas autorais, amo a liberdade de criar do zero, isso graças à metodologia de vocês. Eu vou falar isso com mais detalhes hoje. Enfim, são vários feedbacks. Por fim, essa que falou que estava adorando o curso, que ela faz a própria linha de skincare, desodorante, shampoo, condicionador, cada vez uma formulação diferente para dar outras propriedades e não enjoar. Graças à regra geral, consigo fazer isso, que é uma ferramenta que eu ensino aqui na Cosme e que eu vou falar também ao longo desse workshop. Então, simbora ver as aplicações das técnicas e ferramentas. Eu quero que você se desenvolva, né, nesse desenvolvimento de formulações cosméticas
de alta performance, diferente do que foi falado ali no início dessa aula, né? Que a pessoa ali só sabia fazer formulações prontas. Então, eu quero que você crie liberdade e autonomia para criar formulações realmente de alta performance, formulações eficientes. Então, você vai poder ver aqui nesse workshop o quão simples pode ser quando se tem a orientação certa. E antes, eu quero deixar essa frase do Leonardo da Vinci como uma forma de te inspirar nesse processo de evolução de conhecimento ao longo do nosso workshop. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Eu não sei se você conhece, né, a história e os passos do Leonardo da Vinci, e não por acaso essa frase veio dele, né, que é uma das pessoas mais incríveis que eu tenho conhecimento, por ser uma pessoa completamente multidisciplinar. Eu fui no museu dele, eu fiz questão até de trazer algumas das poucas fotos que eu fiquei tão entretida que não tem muitos registros. Tem essa fotinha minha aqui de costas e uma aqui num aparato que ele desenvolveu de carregar peso, né? Isso foi num museu em Firenze, na Itália, e é muito impressionante a capacidade dele de transitar em tantas áreas. Ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, enfim. São muitas facetas para uma mesma pessoa, e isso serve como uma grande inspiração, porque é isso que nós precisamos nessa nossa nova economia, né? Uma mente curiosa, uma visão interdisciplinar e uma rede rica em aprendizado. E é isso que a gente entrega aqui na Cosme. A gente é uma escola da nova economia, super criativa. Então, bora lá aprofundar nessa aula 2. Vamos dar continuidade nos aprendizados da aula 1, né? Dando sequência ao nosso card guia. E algumas perguntas foram apresentadas e respondidas na aula 1 e outras ficaram para desenvolvermos aqui nessa aula 2 e na aula 3, que vem na sequência. Então, bora responder, né, essas perguntas faltantes e fazer todo esse desenvolvimento apresentando as técnicas e ferramentas para você ver a aplicação dela na Nanobiotech de LMESC, que você vai aprender a prática na aula seguinte. E é importante, né, eu destacar que o card guia ele foi liberado dentro da nosso app da Cosme Academy. Então, se você não tiver acesso, você pode baixar pelo link cosmetologiadobem.com.br/seja-cosmer, e eu enviei o card guia, o material do workshop, com a senha, que é a palavra-chave que eu informei na aula passada e vou falar aqui ao longo dessa aula, para você desbloquear, então, o card guia. Então, na aula 1, eu respondi as perguntas 1, 2 e 3 do nosso card guia, o nosso roteiro para o desenvolvimento de alto valor, né? E aí, com isso, a gente tem premissas de desenvolvimento para a gente seguir aqui nas ferramentas e técnicas para o desenvolvimento de fato da formulação. E quais foram essas premissas? Vamos lá. O público, mulheres tecnológicas que fazem atividades físicas externas, outdoor, e regularmente preocupadas, as atividades que são regularmente, né, feitas, e elas são preocupadas em manter a qualidade da pele no processo de envelhecimento. E essas mulheres, elas desejam muito manter uma pele jovem com vitalidade por mais tempo. Desejam minimizar os danos do estresse oxidativo e dos radicais livres. Então, esse aqui é o compilado que eu trouxe da aula 1, junto com esses benchmarks das respostas, né, do card guia, para você aqui, para eu compilar, para a gente seguir no nosso desenvolvimento. E aí eu sigo para a quarta pergunta que fiquei de esclarecer e responder nessa aula 2. Então, quais as características esse produto precisa ter? E com isso, a gente tem na aula 1, né, uma definição macro. Então, com tudo isso, a gente quer de uma formulação um apelo de formação de filme para a entrega dos ativos e que seja uma máscara de tratamento noturno. E o restante aqui do desenvolvimento eu vou apresentar agora ao longo dessa aula 2, que tem muita coisa para a gente abordar. Então,
vamos lá, qual que vai ser o passo a passo que eu vou apresentar para você nessa aula 2? Então, as premissas de desenvolvimento, né, que foram essas que eu apresentei, que foram as respostas da aula 1. E aí a gente segue aqui ao longo da aula 2 com as tendências e o personalizador COSME. Então, sobre as formas cosméticas, os ingredientes, os ativos, com a aplicação do protocolo 4Q e a regra geral, para você ver como que se faz o desenvolvimento de uma formulação cosmética de alto valor e de alta performance. Então, sobre as tendências, a aplicação aqui para a nossa Nanobiotech Mask, ela tem o embasamento de nanotecnologia, de biotecnologia e de modulação da microbiota. Então, são 3 tendências identificadas de mercado muito relevantes para que elas sejam desenvolvidas e para que um produto atenda essas premissas, essas tendências. Então, a tendência ela vai te indicar e te dar um direcionamento de como fazer o desenvolvimento da sua formulação cosmética. Então, por que isso é importante? Porque você precisa olhar para o mercado e entender como que esse mercado funciona, o que esse mercado tem demandado, quais são os últimos desenvolvimentos e as últimas tecnologias e tendências que esse mercado tem feito, né? Qual que é a direção, para onde aponta as necessidades de desenvolvimento, para que você não fique ultrapassado nos seus desenvolvimentos. Então, aqui, as grandes tendências que foram buscadas e identificadas foram essas 3, né? E, então, vamos lá, por que a nanotecnologia? A nanotecnologia, ela traz um apelo de maior penetração dos ativos na pele, porque, afinal de contas, o próprio nome já explica, né? A nano é do tamanho da partícula do ativo, então ele tem maior penetração na pele, consequentemente, maior eficácia. Além disso, a nanotecnologia, ela envolve o encapsulamento, né? E com isso, existe uma proteção dos ativos, principalmente quando a gente tem ativos que apresentam sensibilidade, a gente consegue fazer com que esse ativo ele perdure na formulação e que a formulação tenha maior eficácia, maior atividade, né, do ativo. Então, o ativo não se perde, não se transforma e, consequentemente, a gente pode esperar um melhor resultado dessa formulação que tenha a aplicação da nanotecnologia. E, além disso, um grande apelo importante de utilização da nanotecnologia é quando a gente tem ativos incompatíveis, né? E aí, quando a gente aplica a nanotecnologia, esses ativos que são incompatíveis, eles são encapsulados. E aí você consegue fazer a utilização de ativos que antes da nanotecnologia não eram possíveis de serem utilizados juntos. Quando você faz esse encapsulamento, você consegue utilizá-los juntos, sem que eles reajam, sem que eles interajam e provoquem algum dano, alguma consequência na formulação. Então, aqui vão 3 pontos muito importantes, né, da nanotecnologia e dessa super tendência que tem sido identificada aí no mercado. E a outra grande tendência é a biotecnologia, associada à questão da microbiota, né? São coisas que andam juntamente. Então, olha só os dados que importantes. De uma tendência cosmética. Então, o tamanho do mercado global de produtos para a pele do microbioma atingiu uma avaliação de 381,5 milhões de dólares, com uma taxa de crescimento projetado de 2023 a 2030, de 10,9%. Então, esse é um dado da WGSN, né, que é uma empresa de análise de tendência, e que previu também uma tendência crescente de utilização de tecnologia de microbiomas com os cuidados da pele. Então, o que é essa biotecnologia, esse cuidado, essa tecnologia de microbioma, né? Ela tem o objetivo de promover a proliferação de bactérias boas e, ao mesmo tempo, proteger contra os micro-organismos patógenos. Então, na nossa pele, a gente tem naturalmente uma microflora
natural que habita a nossa pele, né? E essa microflora são micro-organismos positivos, do bem, né? Que ajudam no processo de defesa e, enfim, eles vivem em sinergia ali para que a gente tenha a nossa barreira cutânea reforçada. Assim como os suplementos de saúde, né, os cuidados com o microbioma da pele também consistem em pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos, né? Você já deve ter escutado falar nesses termos pensando em alimentos, né? Caso você ainda não tenha escutado eles aplicados aos cosméticos. E eles se apoiam, né? Apoiam o sistema imunológico da pele e otimizam a sua funcionalidade. Então, é aquilo que eu falei. Naturalmente, a gente já tem uma microflora de defesa da nossa pele, e utilizando esses cosméticos com tecnologia de microbioma, a gente vai ter um reforço a essa barreira cutânea. E essa compreensão do microbioma da pele levou ao desenvolvimento de ingredientes que visam reforçar esses mecanismos fisiológicos naturais, então de proteção, de otimizar e restaurar o microbioma da pele. Para você ter ideia, a L'Oréal, que é uma gigante, né, a maior do mercado de cosméticos, ela patenteou um ingrediente com essa tecnologia, né, derivado do fermento de uma bactéria e que é destinado a equilibrar o microbioma da pele. Então, veja só, né, se a gente pode olhar como referência para as grandes empresas e o desenvolvimento delas nos orientar, né, porque, querendo ou não, elas têm muito estudo, muita bagagem, e elas apontam tendências. Então, isso aqui, esse desenvolvimento da L'Oréal confirma muito essa tendência da biotecnologia, da tecnologia de microbioma, para o desenvolvimento de formulações cosméticas, que a gente vai ter, então, na nossa Nanobiotech Pro Aging de LMS, que você vai aprender o passo a passo na nossa aula 3. Então, bora aplicar o personalizador Cosme para que você veja o desenvolvimento, né? Como que é a aplicação, como que a gente pensa no desenvolvimento das formulações cosméticas para que a gente chegue num resultado final satisfatório, e no caso aqui, na nossa Nanobiotech de LMS, para a gente ver na prática, né, como que isso acontece. Obviamente, você pode aplicar essa mesma metodologia, né? A gente faz um desenvolvimento metodológico importante desse guia, que você pode usar para qualquer tipo de formulação, né? Eu detalho isso muito dentro da formação Cosme Academy. Então, primeiro ponto, né, é a gente abordar sobre as formas cosméticas. O que seriam essas formas cosméticas? E eu trouxe exemplos aqui para deixar muito claro o que seria isso. Então, olha só, nada como aprender na prática, mostrando o que acontece ali no mercado, né? Então, eu trouxe algumas marcas de mercado para mostrar, então, essas diferenças de formas cosméticas. Então, olha só, aplicada ao shampoo. A gente pode ter shampoo sólido, como esse aqui da Hidratei, esse azulzinho aqui, né? Podemos ter um shampoo em pó, como esse outro azulzinho da outra ponta, né? Da Lanza, shampoo em pó. Shampoo cremoso, que é muito comum, né? É o mais comum que a gente tem. Shampoo a seco, como esse rosinha aqui. E um shampoo em pasta também. Trouxe esse exemplo aqui do chá latte, matcha e leite vegetal da Lola Cosmetics. Então, veja só como um único cosmético, no caso um shampoo, ele pode ser explorado de diversas formas, e como é importante você ter esse conhecimento para abrir o seu olhar e a sua criatividade para você pensar no seu desenvolvimento. Olha só um outro exemplo de formas cosméticas diferentes. A gente pode olhar, então, para os demaquilantes. Então, a gente tem um demaquilante que ele pode ser bifásico, como esse aqui da Bames, do canto oposto aqui, né? Não consigo apontar com o mouse para você ver, mas fica nítido aqui as duas fases dele. A gente pode ter um demaquilante que seja leitoso, né? Um leite demaquilante. Um demaquilante que é oleoso, como esse da Bioré, esse roxinho. Olha só, óleo demaquilante facial,
Makeup Remover. Podemos ter também demaquilantes líquidos de uma fase só, né, como esse da Bioderma. Esse outro do The Body Shop, também de camomila, é um demaquilante líquido. E um demaquilante em balm, como esse Melting Balm que eu apresentei aqui no pote, né, que está no pote. E é também um demaquilante. Então, veja só, de novo, para um mesmo tipo de produto, formas diferentes de aplicação, pensando em diferentes formas cosméticas e como que é importante você ter esse olhar para você poder pensar no seu desenvolvimento. Pensando em limpeza, também a gente pode ter uma limpeza em gel, como é esse gel de limpeza facial Orquídea, da L'Occitane. Um cleansing oil, como é esse aqui do meio, um óleo de limpeza facial super cleansing oil da Care Natural Beauty. E uma espuma mousse, né, como essa aqui da Simple Organic, espuma facial Sensitive Skin. Então, de novo, a mesma proposta da formulação, né, de promover limpeza, com diferentes tipos de formas cosméticas para atender o tipo de formulação. Então, amplie seu olhar para você pensar em diferentes aplicações aí para o seu desenvolvimento. E olha só, isso como eu falo, né, o universo dos cosméticos é um universo de infinitas possibilidades, de fato, porque a gente tem combinações infinitas de ingredientes, de formas cosméticas, de propostas, né, pensando em linhas, né, também de estruturação de quais os tipos de produtos a gente teria na linha. E esse exemplo que eu trouxe aqui vem para chancelar isso. Então, esse é o Tribalm, que ele é uma formulação que eu achei muito linda, ela ganhou várias premiações, né? Que é um 3-em-1 Facial Balm. Então, é um balm facial que tem a função de limpar com a mistura de óleos botânicos, tem também aveia para remover impurezas e maquiagem, esfoliar com enzimas da semente de abóbora e também para deixar a pele brilhante, viva, né? E também ele é hidratante. Então, ele tem a combinação do ácido hialurônico com antioxidantes naturais. Então, veja só, além dessas variações de formas cosméticas para um mesmo produto, como eu mostrei para limpeza, mostrei para limpeza, para demaquilante, e o outro que foi para shampoo, né? Shampoo, demaquilante e limpeza, e que isso aqui é inesgotável, né? Mas eu queria trazer um exemplo para você. Além disso, a gente tem também a combinação, pensando em formulações que vão unir, como essa aqui, que fica muito claro como que a gente pode explorar de diversas formas, uma formulação que une limpeza, esfoliação e hidratação numa mesma formulação, numa forma cosmética em stick, né? Que é essa embalagem e esse produto que em stick, né? Que ele é sólido e fica numa embalagem como essa. Então, a gente tem inúmeras possibilidades e você precisa entender de cada uma delas, né? Abrir o olho também para um senso crítico, para avaliar o que tem no mercado, acompanhar o mercado, para você ficar cada vez mais afiado no seu desenvolvimento. E com a Nanobiotech Jelly Mask não é diferente. Veja só alguns exemplos de mercado, para além do que eu apresentei na aula 1, né? Eu quis trazer algumas aplicações para máscara facial. Então, tem essa máscara facial da Lancôme, Hydra Zen Rose Sorbet Cryomask, que garante uma pele perfeita e refrescada em apenas 5 minutos, né? Isso eu estou falando da divulgação do produto, né? Essa é uma fórmula com ácido salicílico e água de rosas para reduzir a aparência dos poros e suavizar a textura da pele, iluminando e proporcionando um glow instantâneo. E sua textura irresistível de sorbet pink refresca e revitaliza a pele cansada e sem brilho. Então, veja só os apelos, né, criativos que casam com apelo estético
e como que isso pode te ajudar a alimentar. Como eu mencionei, o benchmark é uma ferramenta muito importante para você alimentar o seu processo de desenvolvimento. E aí temos várias opções, como essa outra da Clinique, e aí veja que a forma desse produto, né, já se trata de uma emulsão. Então, é uma máscara de hidratação facial Moisture Surge. Então, hidrata e preenche, indicado para todos os tipos de pele. E é cremosa, e eles informam que é sem óleo e que hidrata profundamente. Esse apelo do sem óleo eu achei curioso e até deixei aqui como uma exclamação, porque quando você vai analisar a lista de ingredientes, você vê que tem manteiga de karité, manteiga de manga e manteiga de murumuru. De fato, a rigor não tem óleos, né? Mas tem manteigas que são ingredientes oleosos. Então, achei curioso e quis dividir aqui com você. Olha só, mais referência da Drunk Elephant, que é uma super marca que está bombando aí, né? Uma máscara facial também, F-Balm Electrolyte Water Facial. É uma emulsão também, olha só, branquinha ali na representação do desenho. E é uma máscara que tem a promessa, né, de ser refrescante, hidratar, preencher, restaurar e ajudar a fortalecer o manto ácido da pele com um coquetel de eletrólitos. Então, veja esse apelo de fortalecer e reforçar a barreira natural da pele, que é o nosso manto ácido, né? E aí traz ingredientes como a niacinamida, o PCA de sódio, o esqualano, derivado de plantas, e 5 formas de ceramidas, ácidos graxos e antioxidantes. Então, estão todos os ingredientes que você pode conhecer e você pode pensar em trazer para o seu desenvolvimento cosmético também. Restaura a hidratação da pele, pode melhorar os sinais de danos, o tom irregular e a textura da pele. E essa outra máscara aqui da Shiseido, bem linda aqui, ela já vem numa textura mais em gel, um tratamento para a pele que traz para o seu rosto super ingredientes japoneses de origem local da fazenda e o poder dos botânicos japoneses para potencializar uma pele lindamente saudável e livre de preocupações. Veja também o jogo de palavras, isso te alimenta aí também na sua criatividade. Então, essa é mais uma máscara bem linda, com outra textura, né, em relação às outras que eu apresentei. E como que isso aplica para a nossa Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask? A gente viu as formas cosméticas, né, as inúmeras possibilidades, e aqui resta, então, a definição para a gente chegar nos nossos ingredientes. Então, quando a gente conhece as formas cosméticas, isso faz parte desse percurso do personalizador Cosme. Então, vou fazer um desenvolvimento de uma formulação. Qual será a forma cosmética? A gente faz o benchmark, a gente pega referências e decide qual a forma cosmética que você quer seguir para o seu desenvolvimento. Então, seria um gel, um sérum, uma emulsão, um stick. E aqui, para a Nanobiotech Jelly Mask, nós optamos pelo gel, né? E aí, o que isso implica? Quando você conhece já a forma cosmética, você já sabe a estruturação da formulação. Isso eu apresento, né, na ferramenta da regra geral. Vou detalhar sobre essa ferramenta ao longo dessa aula e mais ainda na nossa aula 3. Quando a gente olha para a estrutura, então, de uma forma cosmética em gel, você já traz, então, a estrutura que vem com a água como veículo da formulação, um quelante, que é um ingrediente que vai quelar íons metálicos para trazer mais estabilidade para a sua formulação, né? Ele sequestra esses íons metálicos que pode alterar a cor e odor das formulações cosméticas, íons metálicos que podem estar presentes na água. O umectante, né, um ingrediente essencial para a estruturação de uma formulação em gel. Esse umectante pode ser a glicerina, pode ser o propanediol, tem várias opções de umectante. 2 estrelas são essas 2 que eu citei dentro da cosmética, do conceito da cosmética natural, né? Um espessante hidrofílico, e aí a gente tem uma infinidade de gomas que a gente pode utilizar, né, como espessante hidrofílico. Então, aqui eu já estou te ensinando, né, essa estruturação dessa forma cosmética que a gente vai aplicar para a
Biotech ProAge Jelly Mask, e as opções que a gente tem de ingredientes dentro de cada classe de ativos, né? Porque essa listagem ali de quelante, umectante, espessante hidrofílico, conservante e fragrância são classe de ativos, né? De ingredientes cosméticos. E dentro de cada um desses tópicos a gente tem possibilidades diversas de uso, né? Então, como eu apresentei o umectante, a gente tem a glicerina ou propanediol. Espessante, a gente tem a goma xantana, a goma tara, a goma carragena, enfim, são várias opções também. Conservantes, aí aqui a gente precisa olhar para opções de conservantes que sejam hidrofílicos, né, que possam ser usados em formulações aquosas. E fragrância, então essa é a base simples de uma estruturação de formulação em gel que a gente vai seguir aplicando para a nossa Nanobiotech ProAge Jelly Mask. E aí a gente vai, então, para a definição dos nossos ativos estrela. E quais vão ser esses ativos e quais são os apelos para a gente atender as premissas definidas lá da aula 1, né, das respostas no nosso card guia. Pegando as tendências também que eu mencionei de nanotecnologia, de pensar em microbioma da pele, então nós selecionamos aqui a S3 Nanoactive Q10, que é um ativo que eu vou detalhar aqui na sequência, que é um ativo nanotecnológico, e a Apple Bioskin, o Apple Bioskin, que é um outro ativo que vai cuidar dessa parte do microbioma da pele. Você vai entender aqui por que esses ativos podem ser utilizados com a aplicação do protocolo 4Q, né? E o que eles têm de apelo que eles atendem às premissas definidas na aula 1. Então, veja só, o S3 Nanoactive Q10 tem a tecnologia nano, é um ativo nanoestruturado composto pela coenzima Q10 estabilizada. E o que ele traz? Né? Ele promove a reposição da coenzima Q10 através da liberação prolongada do ativo. E, na prática, ele vai oferecer uma ação antioxidante notável ao neutralizar os radicais livres e minimizar os danos às biomoléculas. Ele proporciona proteção contra o estresse oxidativo provocado pela radiação UV, combatendo o envelhecimento precoce e estimulando a produção de colágeno. Veja só se esse não é um ativo ideal para atender as premissas definidas de desenvolvimento para essa formulação. Então, esse processo é um processo ativo que a gente identifica as premissas de desenvolvimento e encontra no mercado quais ativos vão atender essas premissas que eu desejo, né? Então, aqui fica muito claro, né, esse processo do personalizador COSME, como que a gente vai aplicando cada passo para que a gente tenha um resultado final que feche todos os pontos definidos desde o início. E tem mais, né? Vamos falar sobre a coenzima Q10. Ela é uma substância que naturalmente está presente nas nossas células, né? E tem ação essencial nos processos de manutenção do nosso corpo. Na pele, ela se revela como uma excelente opção para combater o envelhecimento, né? E pela sua ação antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres e estimular a produção de colágeno. Então, ainda que tenha naturalmente nas nossas células, com a idade, os níveis da coenzima Q10 eles tendem a diminuir. E aí deixa o nosso organismo mais suscetível aos danos oxidativos. Então, essa reposição por meio da aplicação cutânea, ela acaba sendo muito atrativa, né, muito atraente para combater o envelhecimento precoce. E esse nanoencapsulamento, né, dentro da tecnologia nano, vai melhorar a estabilidade, a distribuição e permeação cutânea para promover, então, aumentar a durabilidade, a eficiência e o resultado, então, desse cosmético. Muito legal, né? E aí vamos aplicar o protocolo 4Q. Então, por que esse ativo pode ser aplicado no gel que vai ser a nossa formulação final? Então, aplicando o protocolo 4Q, que é responder essas 4 perguntas e levantar essas 4 informações
para que a gente não tenha nenhum tipo de problema na nossa formulação e que a gente cerque todas as questões, as dúvidas, né? Qual que seria a forma desse ativo? Então, isso é importante para a gente entender como adicionar no nosso processo aqui de fabricação. Então, é um ativo que é líquido, ou seja, de fácil incorporação, porque a depender, a gente pode ter um ativo que precisa ser derretido, né, fundido, aquecido, antes de ser incorporado, ou um ativo em pó que precisa ser disperso, enfim, tem várias opções. E aqui a gente tem para S3 nanoativo Q10 um ativo líquido que facilita e muito o nosso processo. A solubilidade, muito importante olhar para qual é a solubilidade do ativo, e é um ativo compatível com substâncias de base aquosa, então check, né, tá ok para a gente pensar em seguir no desenvolvimento aqui da Nanobiotech Jelly Mask. Qual o pH de atuação, né? O pH da nossa Jelly Mask vai ser um pH fisiológico para trazer uma compatibilidade com a pele, e a gente quer que os ativos estejam dentro disso. Em algumas situações, a gente tolera que o pH não seja compatível com o pH fisiológico, porque o próprio ativo demanda isso, né? E aí você vai ter uma instrução de uso, talvez, de não deixar por muito tempo na pele, para não causar um desequilíbrio, enfim. Mas nesse caso aqui, a ideia é que seja um pH fisiológico. E possíveis restrições, né? Qual a restrição para a gente ver se é possível, de fato, adicionar esse ativo na nossa formulação. O ativo ele deve ser misturado abaixo de 40 graus, então, importante pensar nisso no processo de execução da formulação. E ele tem incompatibilidade com ácidos e bases fortes, agentes oxidantes fortes, sais de metais pesados, etanol e outros solventes orgânicos. Então, informações muito valiosas nessa sequência aqui de aplicação do nosso protocolo 4Q, para que a gente não tenha nenhuma surpresa ao longo do desenvolvimento da nossa formulação. Certo? Espero que você esteja acompanhando aqui, esteja muito claro essa linha, esse passo a passo de desenvolvimento dentro da nossa metodologia, passando pelo nosso personalizador COSME, como forma de que você consiga ter um desenvolvimento de uma formulação cosmética de alto valor, pensando, então, em todos os elementos. Então, vai para além de um desenvolvimento técnico só, de conseguir fazer um passo a passo de formulação, mas sim pensar numa formulação de uma forma mais ampla, casando os conceitos, trazendo direcionamento de público, de premissas e de tendências de mercado. Vamos seguir, então, agora para o nosso segundo ativo, que é o Apple Bioskin. Então, é um ativo muito especial, é um pós-biótico obtido a partir de processos biotecnológicos e que traz substâncias produzidas por micro-organismos benéficos com diversos efeitos positivos para a pele. Então, ele é efetivo para prevenção e tratamento dos sinais de envelhecimento. Olha só que interessante como que vai casando com a nossa premissa de desenvolvimento. Estimula a síntese endógena de ácido hialurônico e é um importante componente da matriz extracelular, né? A gente tem a presença do ácido hialurônico na nossa pele e a gente vai perdendo isso com o tempo. E o ácido hialurônico é um grande ativo cosmético, né? Então, o Apple Bioskin, ele é um pós-biótico com esse efeito pro-aging e que estimula essa síntese de ácido hialurônico. E aí eu vou mostrar para você estudos, né, que comprovam isso. Veja só, a comparação, né, de um controle basal da quantificação de ácido hialurônico em sobrenadante de cultura de fibroblastos humano utilizando um ensaio imunoenzimático. Então, veja só como que o verdinho é o Apple Bioskin, como que ele aumentou, né, essa produção em relação ao controle, né? Reforçando, então, essa promessa de melhora dessa produção do ácido hialurônico. Olha só, aí teve também um estudo de produção de ácido hialurônico ex vivo, né? Então,
fizeram essa quantificação da síntese de ácido hialurônico em fragmentos de pele humana. E veja só, então, a referência do controle basal, que é a coluna preta, comparou com o ácido retinóico, que teve 30% de síntese de ácido hialurônico em relação ao basal, e o ApoBioSkin a 1% teve 33%. Então, ainda teve um resultado melhor que o ácido retinóico, comprovando também essa eficácia. Exposição UV ex vivo, né, foi feito também essa avaliação da quantificação da síntese de ácido hialurônico em fragmentos de pele humana, com tratamento antes e pós-exposição à luz UV, o que é uma grande premissa nossa, né, de mulheres que fazem atividade outdoor, atividades externas. Então, olha só, você tem, então, a barra preta, que é o controle basal, a barra cinza é a diminuição dessa síntese pela exposição UV, e aí 2 quantificações utilizando o ativo, uma com a pré-exposição, né, e a outra com a pós-exposição. Então, veja que a gente tem essa manutenção aí da síntese com mesmo a exposição aos raios UV. Então, muito interessante e muito rico esse ativo. E a gente vai fazer a associação desses 2 ativos na nossa Jelly Mask, né? Olha só o último estudo deles, que é a avaliação da expressão gênica de marcadores de barreira cutânea e hidratação da pele em células de queratinócitos humanos da epiderme. Então, veja só, o controle basal é a primeira barrinha ali, baixinha, e aí a aquaporina 3 teve esse crescimento utilizando o ativo, a involucrina teve também o crescimento, e a filagrina, mesma coisa, né? Então, tudo isso soma e muito para o resultado desse ativo. A gente tem uma expectativa muito positiva em relação a essa formulação cosmética. Aplicando, então, o protocolo 4Q para o ApoBioSkin. Qual que é a sua forma? Então, também é um ativo que é líquido, facilitando muito o processo de produção. A solubilidade é compatível com substâncias de base aquosa, então, o que também favorece muito para atender o desenvolvimento que a gente quer dar aqui, da forma cosmética em gel. O pH de atuação desse ativo, né, é compatível tanto em solução aquosa quanto em meio ácido como alcalino, ou seja, ele tem uma faixa de atuação muito extensa, então o pH não seria um problema para esse tipo de ativo. E se tem alguma restrição, né? Qual que seria a restrição? Então, a mesma do ativo nanotecnológico, né? Ele deve ser misturado abaixo de 40 graus. E uma outra incompatibilidade é que ele é incompatível com silicones, óleos vegetais e óleo mineral. O que está ok por causa do nosso desenvolvimento. Ele é compatível com álcool etílico, até 50%, né? Acima disso, ele torna-se incompatível. Então, são informações que o protocolo 4Q dá o direcionamento para você buscar na literatura ou para você buscar, no caso, aqui eu já estou mostrando para você, mas dentro da formação Cosme Academy, você pode ter esse passo a passo para você poder aplicar para qualquer tipo de ativo cosmético que você queira usar. Então, essa é justamente a liberdade e a autonomia que você pode ter com esse aprendizado dessas técnicas e ferramentas, seguindo aí a nossa metodologia. Então, veja só que interessante os apelos com base nesses 2 ativos estrela que a gente vai utilizar na nossa formulação, que a gente pode usar. Então, essa nossa formulação traz um mix de tendências, né, um equilíbrio da microbiota, pro-aging e nanotecnologia. Você pode usar o apelo também de biotechnology friendly, né, booster da pele, filler pro-aging, por causa dessa propriedade de produção do ácido hialurônico, e retinol-like biotecnológico, porque teve aquele estudo que comparou o resultado com o ácido retinóico. Então, são apelos que são muito atraentes, né, e podem ser utilizados de diversas formas. E aí vem a pergunta que não quer calar.
como deixar esse produto mais atraente. Então, a criatividade, a arte, esse senso de pensar fora da caixa e de tentar desenvolver formulações que se destaquem no mercado, passa pelo aprendizado da regra geral, o que é, de fato, a regra geral, né? Ela é uma ferramenta que vai ser um guia para que você consiga desenvolver sua autonomia no processo de criação com segurança. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que se sentem inseguras com uma tela em branco, né? É como se você fosse pintora, né? E aí você começasse a pintar, de repente te dão uma tela em branco, né? Tem algumas telas que tem a margem e você vai colorindo ali dentro da margem. Então, a regra geral é como se fosse essa margem, né? Para você ter esse apoio técnico e essa segurança para você fazer suas criações únicas e personalizadas. Então, a regra geral, ela vai te dar, por forma cosmética, quais as faixas de utilização dos ingredientes cosméticos para você fazer a sua aplicação e o seu direcionamento. Então, veja só. Quais os tipos de perguntas, né, você deve ter para fazer a adaptação da regra geral? Porque você vai receber a regra geral por tipo de formulação. Então, para uma formulação em gel, você pode utilizar de tanto a tantos por cento de umectante, de tanto a tantos por cento de espessante hidrofílico, de tanto a tantos por cento de um outro agente, enfim, de um umectante, né? O umectante eu acabei de falar. Enfim, de um ativo, ou de um agente que vai colorir, ou né, enfim, de um agente, de um extrato botânico. Então, a regra geral vai te dar esse direcionamento muito importante e que a gente vê ali nos feedbacks, né, o quão relevante tem sido a regra geral para os nossos alunos. Então, como eu quero aplicar o produto? Né? A regra geral vai te dar flexibilidade para você ter margens de adaptação para você conseguir obter o seu produto final. Eu quero cor, eu quero mais textura, menos textura. Você consegue mexer ali na faixa informada pela regra geral como referência para você mexer, por exemplo, nos seus espessantes, sejam eles lipofílicos, né, com afinidade em óleo, ou hidrofílicos, com afinidade em água. Fragrância, eu quero adicionar, não quero? Qual a concentração que eu vou adicionar da fragrância? Eu quero trazer algum apelo botânico, então eu posso adicionar ativos botânicos, pode ser extrato seco, ou ativos botânicos que sejam oleosos ou aquosos, né? Então, a regra geral vai te dar todo esse direcionamento para que você consiga, ao final, fazer o seu desenvolvimento de alto valor e fazer a sua criação da melhor forma possível, com a maior orientação possível, né? E o melhor direcionamento que você pode ter para você ter a sua segurança. E aí, essa aplicação da regra geral, no detalhe, a gente vai fazer na aula 3, para a gente fazer a prática da nossa formulação. E a última pergunta, que eu antecipei na aula 1, mas que ao longo das perguntas-chave, desse roteiro guia de desenvolvimento de alto valor, né, tem a pergunta de qual vai ser o nome único e específico do seu produto. Né? Eu antecipei porque, obviamente, faz parte da divulgação do workshop, né, a Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask, mas veja que essa pergunta está no último passo, porque é onde você consegue olhar para trás e trazer para o nome as tendências, né, as propriedades que você foi desenvolvendo para o seu produto. Então, veja como que o nano vem da nanotecnologia, a biotecnologia, então eu fiz essa associação do nanobiotech, né? Pro-aging, que é um grande apelo da formulação que vem somando através dos 2 ativos estrelas adicionados, e o Jelly Mask, que vem pensando na textura e pensando na função, como uma máscara facial noturna, né, que está na premissa de desenvolvimento.
Então, veja essa sequência, veja essa metodologia com a aplicação das ferramentas e técnicas que nós desenvolvemos, como que tudo isso fica muito claro e muito lógico nesse desenvolvimento, né? Eu fiz o desenvolvimento, eu estou fazendo esse desenvolvimento com a aplicação para Nanobiotech ProAging de LMask, para você ver isso na prática acontecendo, mas, de novo, você pode fazer esse desenvolvimento e deve para qualquer tipo de desenvolvimento que você venha fazer, para qualquer tipo de formulação. E, obviamente, né, na nossa formação Cosme Academy, eu trago todos esses tipos e todos esses desenvolvimentos. Então, veja só que chegamos não no fim da aula, vou mostrar ainda todos os erros para você fugir deles, né, dessas armadilhas, mas fica aqui uma grande reflexão. Você já teve muito aprendizado até agora e a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa é uma frase do Albert Einstein, uma grande referência também para a gente, né, enquanto pesquisador e cientista, né? E eu imagino que nesse momento você esteja aí com a cabeça a mil, com a cabeça gigante, cheia de ideias, cheia de motivação, cheia de criatividade para você explorar. Então, tem coisa mais legal do que você fazer um trabalho que pega todos esses aspectos, né? Muitas vezes a gente fica num trabalho maçante, repetitivo, que a gente fica exaurido ali por fazer mais do mesmo todos os dias, por não ser desafiado, não se identificar com a entrega que aquilo traz, né? Então, é muito rico e muito sedutor esse trabalho com os cosméticos, né? É muito atraente, de fato. E eu pude mostrar aí para você como que isso realmente acontece na prática e como que isso, de fato, seduz, né? E aí você vai, ao longo aqui do nosso workshop, se identificando ou não com isso, né? Então, bora aprender os 5 erros para você fugir deles. Vou seguir aqui rapidinho. Nossa aula já está estourando o tempo, mas muita coisa para te ensinar, muita coisa para trocar com você, que eu não queria deixar de trazer nesse workshop, né? Para você poder acompanhar essa nossa metodologia e conhecer as nossas técnicas e ferramentas. E aprendendo esses 5 erros, você vai poder evitar e acelerar o seu processo de desenvolvimento, porque não tem nada melhor do que aprender com o erro dos outros, né? Isso nos acelera muito. Então, as pessoas mais espertas são aquelas que, de fato, conseguem assimilar e não precisam errar para aprender, né? Elas vão aprendendo com o erro dos outros. Então, a armadilha 1, que você pode encontrar agora que você já fez esse processo de aprendizado de desenvolvimento. A primeira armadilha muito importante é querer colocar tudo em um só cosmético. É importante você seguir uma linha, e isso está nesse nosso processo ali do card guia, né, de orientar no desenvolvimento. Você usa o card guia para se orientar, então, para você não ficar perdido ali em qual tipo de propriedade, porque são muitos ativos, tem muitos apelos interessantes, e quando a gente está iniciando, a gente quer fazer a ultra formulação que atira para todos os lados. E a gente precisa pensar um target de formulação, né? Então, qual que é o custo de desenvolvimento da formulação, qual que é o preço ali daqueles insumos, das matérias-primas, e pensar também em desenvolvimento direcionado, né? Então, não gaste dinheiro à toa, tenha um conceito maior e escolha um ativo ou 2 ativos estrelas para você seguir, tá? Isso vai fazer com que a sua formulação fique num custo que te dê margem para trabalhar e também que não tumultue tanto para você usufruir ali do marketing e comunicar o seu produto. Armadilha 2, usar ativo caro em produto com enxágue. Então, como os produtos com enxágue têm um baixo tempo de permanência na pele, é importante que a gente dê os ativos ali mais contidos para esse tipo de produto e faça produtos com um tempo maior de permanência na pele com os ativos mais caros. Porque, veja só, imagina se você coloca um super ativo numa espuma de limpeza. O tempo de contato é muito baixo para que esse ativo, de fato, faça efeito. Além do custo elevado na formulação. Então,
tome cuidado com isso. Armadilha 3. Escolher ativo que não combina com o tipo de cosmético. A exemplo aqui, né, um ativo aquoso para uma formulação que não aceita ativo aquoso, ou ativo oleoso para uma formulação que não aceita ativo oleoso. E para isso, você precisa aplicar o protocolo 4Q. E não só para isso, né? Você pode ver que o protocolo 4Q se aplica para te dar vários direcionamentos, como modo de fazer, também modo de incorporar o ativo, evitar surpresas como incompatibilidades. Então, sempre use o protocolo 4Q para te guiar nesse processo criativo. Armadilha 4. Deixar de lado, né, não se inspirar com a técnica do benchmarking que eu ensinei na aula 1. Então, os cases de sucesso, eles servem para guiar a gente, né, rumo ao sucesso também. Então, leia os rótulos, analise os outros produtos de mercado, traga inspirações para que essas inspirações te auxiliem na sua criatividade. Então, não é de forma alguma copiar, fazer o que já tem pronto ali no mercado, mas é beber de várias fontes para você ver o que tem sido praticado, para que você, de fato, crie o seu, tanto identificando necessidades que não têm sido atendidas no mercado, quanto também se inspirando naquelas que têm sido atendidas, mas que têm tido um resultado e um apelo muito interessantes. E, por fim, a nossa armadilha 5 é limitar a sua criatividade. Então, se você se limita demais à técnica do benchmark, né, você pode limitar a sua criatividade. Então, use essa técnica do benchmarking, do estudo de caso, mas não se prenda a ela, né? Para você ter novas ideias, para você poder criar coisas totalmente novas e, enfim, você precisa, de fato, dar asas à sua imaginação, né? Explorar novas ideias, enfim. E, obviamente, sem esquecer de usar a ferramenta da regra geral para que você também não crie coisas incompatíveis e impossíveis de serem executadas. Eu te vejo na aula 3. Parabéns por chegar até aqui. Você faz parte ali do funil de pessoas que estão comprometidas, né? Isso eu sei que é uma entrega, eu sei que a vida está sempre com muitas demandas, muitos compromissos, e se você está até aqui é porque você realmente é uma pessoa muito comprometida. E você merece saber a palavra-chave, que é meu sonho, para você acessar o nosso card guia e aplicar todo o passo a passo, todo o procedimento aqui de desenvolvimento da nossa metodologia, aplicando as técnicas e ferramentas que eu trouxe, compartilhei aqui com você, aplicada à Nanobiotech Pro Aging Jelly Mask. Então, eu te vejo na aula 3 e espero que você esteja aproveitando muito tudo isso que eu tenho divulgado aqui, compartilhado com você, com muito estudo, com muito carinho, com muita dedicação, que é sempre a entrega máxima que eu faço aqui na Cosme. Até a próxima, te vejo lá.